O Panorama está de volta falando sobre o uso de medicamentos para a disfunção erétil e a importância da performance sexual para o homem e também para as mulheres. Aqui com a gente no estúdio, José Eduardo Fernandes Távora, urologista, coordenador do curso de medicina do Centro Universitário UniBH, e Sônia Eustáquia Fonseca, que é psicóloga especialista em sexualidade humana. Então, Sônia, vamos então colocar as mulheres nesse contexto, né? Uhum. Como é que as mulheres estão enxergando essa busca da performance? Elas também querem isso? Você terminou o bloco anterior falando um pouco a esse respeito. Quando o Viagra foi lançado, houve uma confusão, porque ela era cobrada de uma performance de acordo com a dele. Ele estava animado para ficar a noite inteira, ou mais animado durante a semana. Um homem que fazia sexo uma vez por semana, ou menos de uma vez, passou a querer todos os dias. Então, para ela acompanhar isso foi bastante complicado. Eu andei escrevendo sobre isso na época. Isso principalmente em relação a alguma faixa etária específica? Foi um impacto primeiro na terceira idade? Aqui tomava na época, né? Assim, que era mais comum no início, porque exigiam receita. E, então, eram pessoas mesmo que tinham dificuldade de ereção, né? Ou que queriam melhorar a performance mesmo, assim, melhorar o desempenho. Às vezes já com reclamação da esposa. E é por isso que a gente fala que ele veio numa boa hora, né? Porque tinha muita gente sofrendo mesmo com a disfunção erétil, muitos casamentos abalados por causa disso, né? Então, veio resolver. Hoje, a mulher parece que ficou assim, meio sem acompanhamento, porque não tem um Viagra para ela. E como o doutor estava me falando aqui, né? Ele faz mais contato com esse tipo de pessoas que vai buscá-lo, elas têm tomado, né, também. Eles têm oferecido a elas e elas têm tomado. Posso falar assim, o ritmo da sexualidade muda a partir do Viagra. Muda, lógico. E isso afeta a mulher. E nós temos um aí que, inclusive, deixa a pessoa com a predisposta a ter uma ereção, né? Não é que ele vai ficar ereto, mas predisposta 36 horas, né? Nós temos nessa gama aí se a gente pode chamar de medicação, de remédios. Então, o que nós estamos dizendo é que tem algumas mulheres que, para correr atrás, estão tomando Viagra, que é proibido. Essa medicação que é para disfunção erétil não pode ser usada por mulheres, doutor José Eduardo? A questão não é não poder ser usado. O grande risco do Viagra, por que ele não foi aprovado pelo FDA para a mulher, é o risco de teratogenia. O que é isso? A pessoa engravidar na vigência do uso de Viagra, ela pode ter um feto com anomalias as mais diversas possíveis. Então, essa droga não foi autorizada para o uso feminino. Agora, isso não impede que ela use um comprimido esporadicamente o dia que ela também quer melhorar a performance. E é isso que tem acontecido. Não é recomendado, mas o casal às vezes se propõe a fazer um tipo de situação dessa. Como isso eu estava explicando para ela, na nossa época, 25 anos atrás, quando nós formamos, essa discussão não existia na universidade entre os alunos, essas coisas. Hoje, no curso de medicina, por exemplo, isso é conversado abertamente, sem nenhum preconceito, nem nada. Então, essas coisas vêm à tona em função desses usos dessas medicações. E hoje existe o Cialis diário, que é um comprimidinho que você toma todo dia para as pessoas que têm os mais idosos, porque a gente sabe que hoje tem uma estatística de um trabalho recente da USP, feito pela professora Carmita Abdo, que é uma sexóloga de lá, e ela mostrou que no enquete de 18 mil pessoas, de 40 anos para cima, em torno de 47% da população tem disfunção erétil de algum grau, que seja leve, mas tem. Então, quer dizer, isso é muito alto. Se você imaginar que a gente tem uma população de 200 milhões, separando que 100 milhões mais ou menos sejam homens ou 90 milhões, que tem um pouco mais de mulher. Se você imaginar que acima de 40 anos a gente tem em torno de 60 milhões de homens, a gente está falando em algo de torno de 30 milhões de pessoas com problema. Então, assim, é uma incidência, uma prevalência muito alta disso na população. Isso gera essas coisas todas que agora está vindo à tona, porque o urologista deixou de ser urologista, passou a ser médico da saúde do homem. E a ereção faz parte dessa saúde, ele está buscando isso. Porque ele quer melhorar. Lembrando que esse homem que está com essa virilidade toda agora por causa desses remédios, vai ter essa relação com uma mulher, né? Ou vai masturbar ou vai ter relação com a mulher. Então, a mulher ficou muito apertada, né, para acompanhar esse homem com tanta virilidade.
né? E como ele falou, então, as mulheres correndo atrás do prejuízo, né? Elas hoje deixam isso mais claro, a sexualidade delas, o desejo delas, elas também abordam. Então, a sexualidade feminina mudou com a pílula, sim, lá no passado, mas ela mudou com o Viagra também. Por causa desse fator, ela tem que acompanhar esse desempenho, essa pseudo-virilidade, desculpa aí, né? Você sabe que isso está gerando... Eu gosto bem de falar mal desses remédios. Isso está gerando uma coisa interessante, porque, por exemplo, antigamente a mulher ia no ginecologista, fazia a prevenção, só a parte ginecológica, e não tocava na sexualidade dela. Como o parceiro está demandando mais, o que está acontecendo? Ela também está buscando o médico dela, da saúde da mulher, que é o ginecologista, e ela passa a discutir isso. E às vezes o sexólogo está do lado, o ginecologista encaminha, propõe para essas melhoras, porque existem algumas estatísticas no mundo que em torno de 60% das mulheres do mundo não têm orgasmo ou não sabem o que é orgasmo. Você pode falar melhor que E o que começou a aparecer é o desejo hipoativo. Outro dia eu estive lá na Roberta Zampetti falando disso. Então, o desejo hipoativo, falta de desejo, diminuição do desejo na mulher, porque parece que o parâmetro dela mudou em relação ao seu próprio desejo, né? Por causa disso. Há uma reivindicação do seu parceiro muito maior do que o de antigamente, e aí ela se percebe sem desejo. Quando a gente vai fazer esse diagnóstico no consultório, não é que ela não tem desejo, porque a gente chama de hipoativo, ou menos desejo do que o esperado, ou do que ela está dando conta dentro da demanda dele, né, do parceiro. Então, assim, eu acho que isso aí começou a acontecer de uma forma estranha, e a gente tem que correr e acompanhar, né, doutor? Porque esse desejo hipoativo é interessante, porque como a demanda do homem aumentou, a mulher fica insegura em perder o parceiro também. Porque ela fala assim, pô, se eu não estou dando conta de seguir o que ele está querendo, ele vai procurar fora. E aí ela começa a desenvolver esse tipo de questionamento. Né? E outros problemas em torno disso, porque ela também vai começando, não existe impotência da mulher, mas ela começa a se sentir impotente diante dessa situação. Então, não ficou muito bom para a gente, não. E talvez até esses absurdos aí delas chegarem a tomar o Viagra, né? Uma substância química está alterando aí o ritmo natural da mulher, né? Nesse sentido que... por isso teve essa mudança do paradigma, né? Não se discutia sexualidade, o Viagra, Cialis trouxe essa discussão. Isso vindo à tona gera uma série de conflitos que tem que ser resolvidos. E é uma discussão, como você está colocando aí, nas universidades está um pouco mais aberto entre as meninas, entre os grupos, né? Porque ela ainda não está toda aberta em relação à outra geração. Esse pessoal ainda não comunica tanto assim aos pais, etc., assim, a vida sexual deles. Doutor José Eduardo, então o senhor é defensor do uso, já disse aqui, que não há, defensor no seguinte sentido, quando há indicação, inclusive, para pessoas que não têm problema de disfunção erétil. Agora eu falei certinho. Não é a defesa, eu acho assim... Do uso recreativo, aí eu quero chegar nisso. É uma droga que deve ser bem indicada quando procurado um médico, ele vai saber adequar a situação. Como não tem mais esse impedimento de receita para compra, a coisa está vindo à tona de outra forma. Eu acho assim, se existe uma demanda, uma necessidade, igual a Sônia colocou muito bem, de melhora no status da performance, que dá uma autoconfiança para a pessoa, essa droga pode ser usada com parcimônia. Ficar usando inadequadamente, não, inclusive porque tem algumas coisas. Você não deve usar mais que um comprimido de Viagra por dia, porque a dose muito alta de Viagra aí pode dar efeitos colaterais mais importantes. E é interessante, porque o Viagra hoje, por exemplo, para hipertensão pulmonar em criança, se usa uma dosagem de quase 5 comprimidos por dia, em criancinha. Você vê que o Viagra também tem outras funções, que ele pode agir em hipertensão pulmonar. Então, assim, é uma droga, como qualquer outra, que deve ser usada com parcimônia. E com acompanhamento médico, né? Mesmo os jovens, então, você está dizendo que se houver... Pelo menos orientação aí, ao médico, assim, eu gosto de usar, eu posso, ele orienta. Aí, para terminar, Sônia, o seu ponto de vista é que tem que ver se realmente está precisando, né? Exatamente, eu acho que não precisa muito, as pessoas têm que se conhecer, conhecer o próprio corpo, o próprio desempenho. Eu acho que ele é muito bem-vindo quando há uma disfunção, quando a pessoa está sofrendo, produz sofrimento por causa de uma disfunção erétil, por exemplo. Né? Para a gente terminar o programa, ainda tem um tempinho, Sônia,
esse aceleramento, né, do ritmo sexual, isso pode trazer alguma consequência? A nossa sociedade já está tão estimulada sexualmente ou não? Ou isso também é um pré-conceito a esse respeito? Não, eu acho que nós temos que correr atrás disso e começar a observar na clínica, né, doutor? Assim, no que isso vai dar? Onde vai chegar isso aí, né? Eu ainda estou um pouco perplexa. Né? Assustada com o que está acontecendo, é isso? É, porque o programa não versa sobre isso, mas eu estou muito assustada com a questão do desenvolvimento de neuroses obsessivas em torno do excesso de masturbação pela via do computador, dos sites pornográficos. Que é né? um estímulo excessivo, muito acesso. E muito muito fácil, onde você não utiliza a sua mente para tecer fantasias. Então, eu acho, esse pessoal já está chegando ao consultório com muito sofrimento, trazendo sofrimento. A minha preocupação é até aí agora. Né? Agora, se eu ainda aumento isso para a minha performance, eu já não confio, porque uma das consequências disso, né, é não dar conta naturalmente, ou seja, não conseguir ter uma relação normal com a namorada, com a esposa, sabe? A partir desse momento. E aí entra o Viagra. Dessa referência... A Sônia pegou o gancho fácil. Tem que ser rapidinho. 85% são de origem psicogênica, ela disse que ela resolve sem o remédio, né? Eu acho que é por aí. Mas é uma droga que veio para ficar e não tem... ficou. Não tem como mudar isso. Não precisa brigar mais, não brigo mais com E no mais, vamos acompanhar aqui, porque a partir desse uso aí, vamos ter vários temas para o nosso panorama, né? Outras temáticas para a gente discutir aqui. Agradeço muito a presença da Sônia e Su também. Eu que agradeço. Eduardo, e obrigado também a você de casa que nos acompanhou em mais este programa. Te espero no novo Panorama. Tchau, tchau.